Boa tarde. Nossa aula de hoje tratará da técnica de endurecimento por solubilização e precipitação, que é aplicada principalmente a ligas de alumínio. A resistência mecânica de um material é obtida a partir de ensaios de tração. Nesses ensaios, a tensão mecânica aplicada é gradativamente aumentada, provocando no corpo de prova, inicialmente, deformações elásticas e, em seguida, a deformação plástica. A deformação plástica de um material metálico ocorre a partir do movimento de planos atômicos compactos, seguindo direções compactas. Esse movimento é auxiliado pela presença de discordâncias na estrutura cristalina. Dessa teoria, surge a questão: como é possível aumentar a resistência mecânica de um material metálico? A resposta é bastante simples, a partir do bloqueio do movimento de discordâncias, usando fases nanométricas. Aqui eu tenho um ensaio mecânico que mostra a deformação plástica. Aqui eu tenho um filme feito no microscópio eletrônico de transmissão, onde é possível ver o deslocamento de discordâncias a partir da presença de tensões mecânicas e, consequentemente, deformação plástica. A técnica de endurecimento por solubilização e precipitação é fundamentada em princípios bastante simples. A deformação plástica de um material metálico ocorre quando tensões de cisalhamento, auxiliadas pelo movimento de discordâncias, provocam o deslizamento de planos atômicos. A resistência mecânica desse material pode ser elevada pela introdução de partículas extremamente pequenas e finamente dispersas em sua microestrutura. O aumento da resistência mecânica ocorre quando esses precipitados atuam como obstáculos ao movimento das discordâncias e dificultam o deslizamento de planos atômicos. Exemplos de ligas endurecíveis por tratamento de endurecimento via solubilização e precipitação podem ser vistos no sistema alumínio-cobre, alumínio-magnésio, cobre-berílio, cobre-estanho e algumas ligas ferrosas. Um exemplo interessante de aplicação da técnica de endurecimento por solubilização e precipitação é encontrado na indústria aeronáutica. Nesse exemplo aqui, temos um Boeing 767 que tem parte de sua fuselagem e a estrutura interna das asas fabricados a partir da liga 7150. Essa liga é endurecível pela técnica aqui descrita. Aqui nós temos uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão de uma liga já endurecida, mostrando uma matriz clara que corresponde à solução sólida de alumínio e precipitados. Esses precipitados, eles são constituídos de uma fase de transição entre o zinco e o magnésio, que fazem parte da composição dessa liga. Outro exemplo interessante de aplicação da técnica de endurecimento por solubilização e precipitação é encontrado em rebites. Ligas de alumínio que exibem precipitação à temperatura ambiente são utilizadas em rebites. Esses rebites são solubilizados em médias temperaturas e resfriados rapidamente, e, em seguida, mantidos em baixa temperatura. Esses rebites são utilizados ainda macios, porque não houve a precipitação da segunda fase, e endurecem a temperatura ambiente com tal precipitação. Nesses rebites, a precipitação é auxiliada pela deformação plástica que é aplicada durante seu uso. Para que uma liga metálica seja processada pela técnica de endurecimento a partir de solubilização e precipitação, alguns requisitos
devem ser apresentados. O primeiro deles é com relação à solubilidade do soluto no solvente. Essa solubilidade deve ser apreciável, como mostra esse diagrama de fase eutético aqui mostrado. Olha, a solubilidade ela é razoável, mesmo em baixa temperatura. O limite de solubilidade deve aumentar de forma significativa com o aumento da temperatura. Isso de fato ocorre. Notem que com o aumento da temperatura, essa solubilidade está sempre aumentando. Para aplicarmos a técnica de endurecimento por solubilização e precipitação, tomemos novamente o diagrama de fase já mostrado. Considere uma liga, uma amostra com composição C0. Em baixas temperaturas, a microestrutura dessa amostra apresenta duas fases, alfa e beta, sendo que deste lado do diagrama, alfa predomina e eu tenho uma pequena fração volumétrica de beta. Se eu aumentar a temperatura dessa amostra e cruzar essa linha, a linha solvos, vai acontecer que essa amostra vai entrar em um campo monofásico, onde existe apenas a fase alfa. Então, essa amostra deve ser aquecida até T3, dentro do campo alfa, e mantida nessa condição até que a fase beta seja completamente dissolvida. Apenas lembrando, essa dissolução ocorrerá a partir de difusão atômica. Na sequência, a amostra de composição C0 deve ser resfriada rapidamente, em geral em água, até a temperatura T1, que corresponde à temperatura ambiente, obtendo-se dessa forma uma solução sólida alfa supersaturada. Por que supersaturada? Porque o limite de solubilidade dela foi ultrapassado. A amostra, então, na sequência, a amostra é, então, aquecida até uma temperatura intermediária T2, que permite que, por difusão atômica, a fase beta seja precipitada. A técnica de endurecimento a partir de solubilização e precipitação é aplicada principalmente às ligas de alumínio. Dentre essas ligas, destaca-se o sistema alumínio-cobre, que tem parte de seu diagrama mostrado nessa ilustração. Tomemos uma liga alumínio-cobre com 4,5% em peso de cobre. Em baixas temperaturas e dentro desse campo bifásico, temos a fase alfa, que corresponde a uma solução sólida, onde o alumínio é o solvente e o cobre é o soluto, e a fase teta. A fase teta corresponde ao composto intermetálico Al2CO. Voltemos a essa liga. Se em baixa temperatura, se analisarmos uma amostra de sua microestrutura, teremos algo parecido com essa figura. Grãos de alfa, solução sólida de alumínio com cobre, vários grãos, a predominância da fase alfa, e nos contornos de grãos tem-se a fase teta. Essa microestrutura, da forma apresentada, ela não apresenta elevada resistência mecânica. Porém, se essa microestrutura for transformada nessa microestrutura, onde nós temos a fase alfa como matriz e precipitados finamente dispersos de fase teta, Al2CO. Sob tensão, há uma tendência à deformação plástica, mas essas partículas de fase teta, elas criam obstáculos ao movimento das discordâncias, o que resulta em um aumento da resistência mecânica. Voltemos a essa
amostra. Como que eu posso obter essa microestrutura? É simples. Aumenta-se a temperatura. Com o aumento da temperatura, há aumento da solubilidade, até que se atinge o campo monofásico alfa. A amostra deve ser mantida nessa condição por um certo intervalo de tempo, até que a fase θ se dissolva e assim seja obtida uma microestrutura desse tipo, ou seja, apenas fase alfa. É importante, a temperatura não pode ser elevada em excesso, sob pena de se atingir um campo onde existe líquido. E, nesse caso, a amostra vai ser parcialmente liquefeita e pode mudar sua geometria. Tendo a fase alfa, apenas a fase alfa na microestrutura, o próximo passo é resfriar rapidamente essa amostra de forma a manter essa fase alfa sem a precipitação da fase θ. Assim, ao se resfriar, obtém-se uma amostra supersaturada da fase alfa. Após a obtenção da fase alfa supersaturada, numa condição metaestável, é necessário aquecê-la até uma temperatura não muito elevada, onde a difusão atômica seja intensificada e assim propicie a precipitação da fase θ. Na verdade, a fase θ não vai ser totalmente precipitada. É necessário apenas se iniciar o processo de precipitação para se obter ganho de resistência mecânica. A precipitação da fase θ a partir da matriz supersaturada de fase alfa não é um processo simples, muito pelo contrário, é bastante complexo. Até que a fase θ seja totalmente precipitada, diversas outras fases surgem, fases intermediárias. A primeira delas denomina-se por zonas GP1. GP corresponde a Gunnar e Preston, que estudaram esse processo. As zonas GP1 formam-se em temperaturas de envelhecimento baixas e originam-se da segregação de átomos de cobre da solução supersaturada alfa. São formados grupos de átomos na forma de discos, com espessura variando entre 0,4 e 0,6 nanômetro e diâmetro entre 8 e 10 nanômetros. Formam-se nos planos 100 da estrutura CFC da fase alfa. As zonas GP1 são coerentes com a matriz. O que significa coerentes? Coerente significa que não é possível identificar uma interface entre a fase sendo formada e a matriz. As zonas GP2, também denominadas por θ duas linhas, são coerentes com a matriz. Ainda são coerentes. E sua espessura varia entre 1 e 4 nanômetros e seu diâmetro entre 10 e 100 nanômetros. A fase θ', que é a próxima etapa, forma-se por nucleação heterogênea, principalmente em discordâncias, e já é incoerente com a matriz, ou seja, existe uma interface bem definida entre a fase precipitada e a matriz. Sua estrutura cristalina é tetragonal. Finalmente, tem-se a fase θ. Ela é incoerente com a matriz e tem composição, como já afirmado anteriormente, Al2Cu. A estrutura cristalina dessa fase é tetragonal de corpo centrado e ela se forma a partir da fase θ'. Esta ilustração mostra a evolução do processo de precipitação da fase θ em matriz de alfa supersaturado. Nessa ilustração, tem-se o tempo de envelhecimento e o limite de escoamento do material. Tempo de envelhecimento corresponde ao tempo de tratamento térmico. Envelhecimento significa precipitação nessas ligas.
Então, quanto maior o tempo de envelhecimento, maior é o tempo de tratamento térmico. Essas curvas correspondem a diversas temperaturas de tratamento térmico ou envelhecimento: 107 graus, 150, 190 e 260. Quando a temperatura é elevada, muito elevada, 260 graus, o processo ocorre rapidamente e o maior nível de tensão não é obtido. Notem que para 190 graus, inicialmente surgem as zonas GP1, em seguida as zonas GP2, que corresponde a θ duas linhas, θ linha e finalmente θ. O maior nível de resistência mecânica é obtido antes da precipitação da fase θ. Esses gráficos, essas curvas, elas também mostram uma outra informação importante, que corresponde ao fenômeno de superenvelhecimento. Se a amostra é tratada por um tempo demasiadamente longo, o limite de escoamento atinge o máximo e depois se reduz. Por que ele se reduz? Porque a fase θ começa a crescer demasiadamente. Quando a fase θ cresce demasiadamente, ela perde eficiência em bloquear as discordâncias, o movimento das discordâncias. A esse fenômeno é dado o nome de superenvelhecimento. Nesta ilustração, tem-se as mesmas ligas alumínio-cobre, mas com diversas composições. Elas foram solubilizadas em médias temperaturas, resfriadas rapidamente e tratadas a 150 graus. 150 graus não é uma temperatura das mais elevadas, mas ela permite um aumento de resistência. Notem que aqui eu tenho uma baixa composição, um baixo teor de cobre, 1%, e à medida que eu fluo nessa direção, eu aumento o teor de cobre até chegar em 4,5%. Então, notem que para 150 graus é necessário um tempo relativamente longo para se atingir o máximo de resistência mecânica. A mesma liga, ela foi solubilizada, resfriada em água e envelhecida à temperatura ambiente. Note que, com o passar do tempo, há um aumento de resistência mecânica, principalmente para ligas com maiores teores de cobre. Os tratamentos térmicos de ligas de alumínio, eles têm uma nomenclatura especial para eles. T1 corresponde a envelhecimento natural. T3, solubilização, deformação a frio e envelhecimento natural. T4, solubilização e envelhecimento natural. T5, envelhecimento artificial. T6, que é um dos mais utilizados, solubilização e envelhecimento artificial. T7, solubilização e estabilização. T8, solubilização, deformação a frio e envelhecimento artificial.